Olá pessoal, eu sou o professor Oswaldo Barros. Vamos agora fazer a nossa aula 5 do curso de Etnomatemática para a sala de aula. Bom, nós vamos tratar dessa vez dos padrões matemáticos agora na parte 2 dessa aula. Tá bom? Então vamos para a parte 2 dos padrões matemáticos. Muito bem. Então, nós vamos disponibilizar a todos os participantes do curso um livro que é intitulado Padrões Matemáticos na Amazônia, Pesquisas em Etnomatemática. Tá? Ele é resultado de um trabalho desenvolvido para o Encontro Paraense de Educação Matemática, o EPAEM. Tá? Ele está disponível no site do LEMAT, neste endereço que vocês veem, www.oswaldosb.com, na biblioteca virtual. Mas ele vai ficar disponível também aqui nesta sala, no ambiente em que você está assistindo agora esta aula. Ok? É no site do LEMAT. Então, o livro, vamos falar um pouco da estrutura do livro. O livro está dividido em 4 capítulos. O capítulo 1, ele traz a linguagem dos padrões, no qual vamos discutir as perspectivas matemáticas diante da leitura de padrões. Nós já discutimos um pouco isso nas aulas anteriores, que os padrões são utilizados para que a gente possa fazer a identificação de elementos que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte do nosso mundo. Então, para a gente compreender a forma ou a quantidade em relação a uma explicação identificada, ou seja, própria da nossa identidade, nós utilizamos situações gerais, que é aquela situação das abstrações contribuírem com a leitura dos elementos na materialização. Ok? Bom, o capítulo 2 trata dos padrões na cultura amazônica, quando vamos apresentar algumas alternativas de investigação das práticas culturais e suas relações com a matemática escolar. Daí, nós temos algumas alternativas de exercícios e de práticas que elas podem ser desenvolvidas em sala de aula. Tá? O capítulo 3, os padrões dos artesanatos, que se referem à segunda parte desse trabalho, que apresenta alguns exercícios de composição e leitura dos padrões como atividades para a sala de aula. E no capítulo 4, a pintura corporal indígena, também apresentado como proposta de pesquisa e atividades para a sala de aula. Ok? Bom, no livro nós discutimos as habilidades matemáticas que todos devemos desenvolver ao longo do processo de escolarização. E essas habilidades pressupõem raciocinar matematicamente, a partir de estruturas lógicas, visando descrever e analisar regularidades, no sentido de elaborar e testar conjecturas que levem a formular generalizações em estruturas abstratas próprias do dia a dia das pessoas. De um modo geral, a matemática ela nos auxilia na compreensão das coisas a partir da identificações de padrões e de formulação de generalizações. Ok? Outro ponto é discutir e comunicar soluções matemáticas demonstrando o uso adequado da linguagem matemática de maneira escrita e oral, visando desenvolver sentimentos positivos quanto à natureza e à beleza dos elementos numéricos, geométricos e algébricos. De um modo geral, é a gente perceber que há matemática nas coisas, mas desde que eu consiga compreender e identificá-las. Senão, não terá matemática. Ou pelo menos eu não vou perceber a matemática que outros sujeitos dizem que está naquela situação. Tá bom? Porque uma coisa eu tomo como responsabilidade. Não adianta dizer que tem matemática naquilo. É necessário que eu veja a matemática que dizem que tem naquela situação. Tá bom? Outros pontos ainda. Compreender a composição e o uso de conjecturas, teoremas, demonstrações, no sentido de elaborar generalizações que definam elementos matemáticos
e suas aplicabilidades. Então, vejam bem, no sentido da gente trabalhar a matemática a partir da leitura das representações culturais, ou seja, a partir do uso da etnomatemática como estrutura para ensino e aprendizagem da matemática, não é a gente abrir mão do conhecimento matemático, é nós darmos suporte para que os elementos matemáticos sejam compreendidos e utilizados. Outro ponto, desenvolver soluções de situações-problemas a partir da elaboração, aplicação e avaliação de estratégias mediante um resultado obtido, principalmente quando os saberes matemáticos estão associados a outras áreas de conhecimento. Então, conhecer a matemática de maneira isolada, sem relacioná-la com as outras coisas, é um desperdício, é uma situação que não deve ser incentivada. Bom, desenvolver o cálculo mental e o uso de algoritmos, seja manuscrito ou em instrumentos tecnológicos. Não é porque nós vamos tratar de cultura que não será necessário utilizar instrumentos de tecnologia para fazer as nossas representações mentais. Ok? Esse aqui é um exercício que eu desenvolvi com uma turma de educação do campo do município de Pacajá, no Pará, no qual os grupos eles recebiam tamanhos, no qual os grupos recebiam um conjunto de materiais, uma garrafa, um barbante e uma caneta, sendo que as garrafas de tamanhos diferentes, os barbantes de tamanhos diferentes. As pessoas elas tinham que encontrar soluções para desenvolver um jogo, desenvolver uma corrida, na qual cada sujeito deveria colocar a caneta dentro da garrafa. Então, observe que existem filas, são 3 filas, e cada grupo tem o seu material com tamanhos diferentes. Então, evidentemente, as soluções encontradas são diferentes. Essa é uma maneira de fazer com que os sujeitos eles pensem em soluções alternativas para uma mesma estrutura de problema. Tá bom? Então, nessa quinta aula, nós apenas apresentamos alguns elementos que serão tratados nas aulas posteriores, tá bom? Então, aguardamos vocês nas próximas aulas. Um abraço.